Não. Ciências morfofuncionais do sistema tegumentar, locomotor e reprodutor. Meninos, respondam, vocês estão me escutando? Sim, professor. Amanda, O senhor me escuta? Cleiton, Diego, Luiz, Isabel, Larissa. Ah, pronto. É o meu fone. Desculpa, fui eu. Fechei o fone, é isso. Não era culpa de vocês, vocês já estavam gritando aí, eu não estava escutando. Eu deixei o fone aqui encaixado. Perdoe-me. Pronto. Pronto. Dificuldade de entrar aqui na internet, por isso que eu demorei um pouco, me desculpa. Vamos lá. Para a nossa última aula, não é isso, meninos? Teórica. Depois de começar nosso trabalho aí via de prática. Vamos lá. E depois conversar sobre a prova no final, né? Semana que vem. Deixa eu primeiro aparecer o compartilhamento de vocês. Isso aparece aqui. Hoje realmente a internet está nervosa. Pronto. A gente vai começar com um vídeo que eu vou repassar aqueles itens e aí depois a gente dá uma continuidade dos hormônios. Eu vou falar mais umas coisinhas e depois da produção. Estão vendo a minha tela aqui, a minha tela do YouTube? Uma mocinha que está aqui? Sim. Ótimo. Então, Sim, a mocinha sim. Ok, pronto. Então tá bom, tá tranquilo. Então vamos começar. Como eu estava dizendo, né, tudo referente em relação ao próprio ciclo ovulatório, né? Foi o nosso último papo que nós tivemos. Porque ele vai ser a base, inclusive, dos eventos reprodutivos que eu vou descrever depois. A própria ideia do sistema contraceptivo, como tudo acontece, tudo vai certamente girar em torno, principalmente, do ciclo menstrual. Então, com isso, eu fiz já alguns descritivos, falei de algumas coisas que são muito importantes em função... Deixa eu só reduzir isso aqui, peraí. Em função do próprio evento em si. Então, vamos lá. Deixa eu só reduzir. Tudo começando, certamente, com o sistema hipofisário, né? Então, com isso... Peraí, pronto, agora sim, melhorou. Tudo começando com o sistema, o eixo hipotálamo-hipófise, onde vocês, no hipotálamo, você vai ter ordens, que são os hormônios liberadores, que vão ser liberados para fazer com que haja o quê? A preparação e depois, com a posterior liberação, dos chamados hormônios gonadotrópicos. Então, com isso, nós estamos referindo a quem? A região anterior da hipófise, liberando FSH e LH. A questão do hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante, que tem importante papel, obviamente, relacionado a esse sistema ovulatório. Com isso, deixa eu avançar um pouco mais, a hipófise irá produzir, então, como eu falei para vocês aqui, esse GnRH é o hormônio liberador, esse R é um termo em inglês que a gente chama de release. Release, em inglês, significa liberar. Então, com isso, ele é um hormônio liberador de quem? Dos hormônios gonadotrópicos. Quem são os hormônios gonadotrópicos? FSH e LH. Gonadotrópicos, porque vem exatamente de gônadas. Então, eles vão ter papel tanto na mulher, no ovário, a gônada feminina, como no testículo, a gônada masculina. O FSH em cima das chamadas células de Sertoli, e que vai nutrir os espermatozoides, e o LH em cima de quê? Das células de Leydig, que vai auxiliar na liberação exatamente de quê? Dos eventos de testosterona, os hormônios importantes para as características sexuais masculinas. Então, com isso, vocês estão vendo que ele está liberando isso e certamente está indo em direção à corrente sanguínea. Isso vai seguir em direção lá embaixo, no ovário. Onde no ovário você vai ter devidamente o quê? Fixado
junto ao útero, né? Através das estruturas, e aqui, como vocês estão vendo, as trompas de Falópio. Porque vai ser importante as trompas estarem aqui, porque a estrutura do ovócito, que vai ser liberada do folículo ovariano, só lembrando vocês que os folículos ovarianos são onde contém os gametos femininos. Lembre-se que o repertório de gametos da mulher já está pronto, montado, diferente do homem, que a cada que isso começa a ser produzido com a liberação dos hormônios masculinos, ou seja, testosterona, e isso vai implicar no quê? Que o homem vai começar a liberar isso apenas na adolescência. A mulher não, já nasce com todo esse arcabouço de células. Então, com isso, dentro do folículo ovariano, apenas vai ocorrer o quê? O amadurecimento. Então, vai ser importante que esses hormônios atuem aí, tá bom? Fazendo com que haja essa estimulação. Vamos lá, vamos ver. Com isso, vai ajudar no quê? Para que haja depois a liberação dos hormônios sexuais femininos, progesterona e estrógeno. Porque somente só vai acontecer quando você tiver o quê? A questão da liberação, obviamente, da estrutura das células e, consequentemente, também você vai ter o quê? O evento de liberação do ovócito. Esse ovócito vai liberar células, as quais ele vai arrastar em direção à trompa de Falópio. Vocês têm que lembrar que essas fímbrias que estão aqui vão ser que vão captar esse ovócito, e a estrutura que sobra aqui, o corpo amarelo, é quem vai liberar progesterona e estrógeno para o ciclo ovulatório. Isso. Só um minuto, por favor. Só um minutinho. Então, com isso, o que acontece? Vocês vão ter, voltando, nós temos a liberação do ovócito por parte do ovário. Vamos lá. E com isso, ele vai seguir em direção à trompa de Falópio. Mas para isso, você tem que ter o desenvolvimento folicular, né? Então, repara só, que aqui, inclusive, nesse vídeo, está um pouco melhor em relação aos outros que eu mostrei para vocês. Então, reparando que eles estão o quê? Estruturas pequenas, mas só que daqueles 11 que eu disse a vocês, que são escolhidos aleatoriamente, um será, obviamente, amadurecido em função da presença do FSH, na primeira fase dele, dos primeiros exatamente o que... dos primeiros, vamos dizer, num ciclo médio, como eu expliquei a vocês, nos primeiros 14 dias, tá bom? E com isso ele vai sofrer o quê? O seu crescimento. Esse vídeo dá para ver um pouco melhor. Aí repara. O maior que você está vendo aqui, lembre-se que ele vai ser exatamente o quê? Que vai liberar a célula, ou seja, o ovócito. Então, esse ovócito vai seguir em direção às trompas, às fímbrias aqui. Vão captá-lo no momento que ele for liberado. Então, ela vai arrastar um pedaço desse tecido, vai ficar uma cicatriz aqui, uma estrutura que a gente vai chamar de corpo amarelo, e ele vai arrastar isso em direção à trompa de Falópio, que é uma célula também imóvel, né? Então, repara que ele cresce bastante. Repara que vai até o quê? 2,5 centímetros. Então, vai ficar muito grande a estrutura do folículo, por causa dos hormônios. E aí, daqui a pouco, vai acontecer o quê? Isso aqui. E as fibras se movem. Você vai ver que, ó, repara, isso que está acabando de sair aqui é exatamente o ovócito arrastando uma série de células. Você vê até que tem um espaço mais claro aqui. Por quê? Vai ficar uma cicatriz, uma estrutura exatamente que vai ser o quê? Uma importante estrutura endócrina para o ovário. É ela que vai liberar a progesterona e o estrogênio. Esse ovócito vai em direção à trompa, né? Ali onde vai ficar, onde foi liberado, vai exatamente o seu local de liberação de progesterona e estrógenos. Estamos exatamente com aquela liberação na metade do ciclo ovulatório. Ou seja, se eu considerar um de 28 dias, estou exatamente falando que no 14º dia isso está acontecendo. E o ovócito está seguindo aqui em direção ao útero. E repara aqui, inclusive dá para ver ele aqui, ó, peraí. Estão vendo a célulazinha passando aqui, ó? Vou até mostrar de novo. Peraí, foi bem rapidinho.
Repara que aqui, ó, deixa eu avançar um pouco mais. Aqui, parei. Repara que aqui o ovócito está vindo por aqui, por quê? Ele é uma célula imóvel. Então aqui tá cheio de cílios, tá? E fímbrias, as quais estão empurrando essa célula em direção ao útero. Tá? Então, por esse motivo, além disso, você ainda tem a musculatura lisa, que em função dos estrógenos que estão sendo liberados, isso aqui está contraindo. Inclusive, é um período mais ou menos que coincide com as cólicas de vocês, tá? Que exatamente empurra as células em direção ao útero. Ela vai indo, e é claro, se houver a fecundação, que hoje eu vou mostrar isso, ocorrendo a fecundação, você vai ter uma mudança na estrutura, o quê? Uterina. Caso contrário, não havendo, ele vai chegar, vai em direção ao útero. Vai haver também um desenvolvimento do próprio útero em função desse estrógeno, tá bom? Ele vai mostrar aqui dentro. Vamos lá. E essa modificação, esse crescimento, é dado exatamente pelos estrogênios. Então, aquele tecido vai desenvolver em função disso aí. E repara uma coisa, ó, o endométrio, isso que ele está mostrando crescendo é o endométrio. Repara que na primeira semana isso acontece um pouco, mas o pico disso, a espessura da mucosa, exatamente o que é endometrial, a mais interna, exatamente a estrutura mais interna, vai ser exatamente o quê? Assim que você tiver a liberação dos estrógenos. Isso coincide exatamente com o rompimento do folículo. E por que tudo isso? Lembrem sempre disso, que o corpo sempre prepara essa mulher para que haja o quê? A reprodução. Caso não ocorra, você vai ter um período, obviamente, temporário de produção desses hormônios e, consequentemente, o que vai acontecer depois? Você vai ter a própria o quê? Descamação disso aí. Porque caso não ocorra a fecundação, essa estrutura perde a estabilidade, porque aquele ovário lá está exatamente no processo de quê? Produção de hormônios, porém vai apenas ter mais ou menos o 25º dia. Então, a partir do 14º até o 25º, você tem o corpo amarelo. Depois disso, ele começa a ficar o quê? Mais esbranquiçado. E a gente chama aquele corpúsculo, ao invés de amarelo, de corpo amarelo, chamamos de o quê? E que inclusive representa na ciclo ovulatório como fase lútea, ele passa a ser o chamado corpo albicans, folículo atrésico. Exatamente uma estrutura o quê? Que vai atrofiar e vai parar de produzir hormônios, e aí vai acontecer isso aqui mais adiante. Eu já vai te mostrar aqui. Terceira semana, aí se não acontecer a fecundação, olha o que vai ocorrer, a descamação. E essa descamação, a decídua, vai exatamente ser o quê? A próprio evento do ciclo menstrual, como vocês estão vendo aqui. E isso simboliza também uma coisa que eu vou mostrar para vocês num gráfico, tá? Agora, hoje nessa aula. Vou mostrar o quê? Que você tem a produção. Isso já é uma sinalização para o próprio cérebro, quando ocorre já a menstruação, de que houve o quê? Que houve uma baixa de estrogênios. Se houver essa baixa de estrogênios e progesterona para que ocorra a menstruação, o cérebro vai entender que deve começar o quê? O próximo ciclo ovulatório e vai começar tudo de novo em virtude disso aí. Continuando. E a mulher menstrua. Alguma coisa específica desse aqui que vocês queiram perguntar, que eu ainda vou falar mais coisas aí em relação a esses eventos. Tudo certo? Então tá bom. Eu vou comentar mais algumas coisas aí, se vocês quiserem depois me perguntar, nós conversaremos sobre isso. Deixa eu só tirar daqui, porque senão vocês demoram a visualizar meu slide. Deixa eu compartilhar o slide. Cadê o slide? Daqui o slide. Pronto. Carregou. Estão vendo meu slide agora? Ovário, está escrito ovário. Estão começando a ver, que está demorando a carregar mesmo. É isso, sumiu. Agora vai aparecer um fundo verde aí para você. Apareceu o ovário? Tá aparecendo? Apareceu. É que a internet está lenta mesmo. Como eu disse, também apanhei hoje para entrar de novo. Então, estamos lá. Estamos no ovário, aqui exatamente é aquela estrutura na qual você tem um folículo, no qual já está preparada o ovócito para ser liberado. Com isso, lembre-se que sempre nós falamos exatamente o quê? A formação do corpo lúteo vai depender de quem? Da liberação do LH, porque, é claro, o LH representa metade do ciclo. É o LH que vai fazer o rompimento do folículo ovariano.
É um dos hormônios gonadotrópicos, tá? E ele que vai fazer com que haja depois o corpo lúteo para que você libere a questão da progesterona e estrógenos. Nesses chamados hormônios, tá? Esse conjunto todo, você ainda tem a questão, além do estrógeno, da progesterona, mais alguns outros hormônios, tá bom? Eles vão estar envolvidos também caso você tenha a questão da própria gravidez, vão aparecer a chamada relaxina, tá? Que é um hormônio que ajuda na articulação pélvica. Então, com isso, vai haver um alargamento da estrutura para que o feto possa passar. Isso é claro, se a mulher estiver, obviamente, que já na gestacional, no evento gestacional. E vai ter um hormônio também que a gente conhece como inibina, tá? Que ele faz um tipo inibidor para o FSH, quando essa mulher, digamos, já passou da fase de amadurecimento do folículo ovariano. Mas aqui é interessante que, apesar de você localizar esse hormônio inibina, o que ele considera? Ele sempre vai considerar quando a mulher forma o corpo lúteo, porque as quantidades de estrógeno e progesterona no sangue vão ser muito altas. Então, isso é uma sinalização para a própria hipófise detectar que a mulher já chegou no período ovulatório. Se chegou no período ovulatório, não tem mais necessidade de ter grandes quantidades de FSH e LH. Então, com isso, ela diminui. Por isso que até o 14º dia existe FSH e LH e depois há uma redução nessa quantidade desses hormônios. Aí, como eu disse a vocês, esses eventos, obviamente, podem ter pequenas variações, né, em relação a isso. Então, por volta dos 14 dias ocorre a ovulação. E caso, obviamente, você ainda tenha a... Deixa eu até comentar, aproveitando que está aqui no slide. Você tem a fecundação. Essa fecundação vai acontecer onde? Na trompa de Falópio. Vou te mostrar depois isso no vídeo de novo. E na hora que forma a célula ovo-zigoto, ou seja, é uma resultante da junção dos gametas, masculinos e femininos. Então, com isso, o espermatozoide se juntando ao gameta feminino, o ovócito, você vai ter o quê? A formação da estrutura exatamente de quem? Da célula ovozigoto. Isso fará com que haja o quê? A possibilidade de você ter o quê? Uma estrutura que ela exatamente vai migrar em direção a quem? Em direção ao útero. Então, na hora que chegar no útero, ele implanta. Isso aqui exatamente representa o quê? A célula fecundada, a estrutura fecundada. E tem uma coisa muito interessante que acontece, que vocês estão lendo aqui, que é o HCG. Ou seja, a gonadotrofina coriônica humana é um hormônio que exatamente avisa, vamos dizer assim, que a fecundação aconteceu. Ela, inclusive, tá? Quando eu vou falar disso um pouquinho melhor mais à frente, esse nível desses hormônios que eleva, que vai sofrer uma elevação, para que você detecte através do exame de urina que ocorreu a gravidez. Mas só que tem um detalhe. Quando o HCG aparece na urina, ou GCH, como queiram, a mulher já está grávida aí pelo menos há mais de um mês. Então, ele não é muito eficiente, vamos dizer assim, atrasou. Essa ideia de atrasou, é muito melhor você ir ao laboratório, fazer um exame no qual não é o HCG, e sim o beta-HCG, porque é uma fração exatamente do HCG que você detecta no soro, e ela mais ou menos por volta de uma semana você já consegue localizar no soro. Então isso é importante em virtude disso aí. E esse HCG só vai aparecer na urina. Por isso que até eu brinco na aula, quando eu estou dando essa aula com vocês, o bebê já está quase te dando tchauzinho, né? Já está implantado lá há muito tempo lá no útero, tá? Então, com isso, ele vai estar ativo apenas simbolizando uma coisa que eu vou falar daqui a pouco aí, que é o aparecimento da placenta, tá bom? Ah, tá aqui também, eu já posso até comentar. Repara, então quando a placenta surgir, o que vai acontecer? O ovário vai bater muito com o período do ovário, que eu vou falar novamente, a produção final, exatamente, de progesterona por parte do ovário. É só vocês lembrarem o que eu disse. Lembre-se que no ciclo ovulatório, mais ou menos por volta do 25º dia, esse ovário está produzindo ainda estrógeno. Se ele estiver produzindo estrógeno, o que acontece com o útero? Ele fica estável. Então você não tem, obviamente, a menstruação. Mas se houver a fecundação, o que vai acontecer? Vai haver uma troca. Uma troca de quê? De produção. Repara que aqui em cima, no desenho à direita, você tem o corpo lúteo e depois você tem uma atrofia desse corpo lúteo. Tanto que você chama isso aqui o quê? De corpo albicans.
Então, esse corpo álbicas ou folículo atrésico, quando ele aparece, já está mais ou menos em volta do 25º dia. Então, isso aqui não vai segurar certamente a gravidez. Você teria uma perda do bebê em função disso. O que acontece? Como esse HCG está sendo liberado, é como se o ovário avisasse ao útero o seguinte: olha, está chegando já na fase final, não vou ter estrógenos suficientes, comece a produzir seus estrógenos. Quem é que está exatamente coincidindo com o aparecimento? A placenta. Então, a placenta vai estar surgindo aí e ajudando, obviamente, nesse processo. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai ser uma importante glândula endócrina para a mulher, porque a placenta vai segurar com produções de estrógeno e progesterona suficientes para os 9 meses de gestação dessa mulher. Então, com isso vai ser mantido, tá bom? E é claro, isso só vai cessar, só vai desaparecer num período na vida de vocês, mulheres, quando chegar o período da menopausa. Quando chegar a menopausa, você vai ter uma baixa hormonal, então, com isso, a mulher vai parar de ovular, vai parar exatamente de liberar gametas, e, é claro, simboliza exatamente essa chegada da menopausa. Até essa parte aí, vocês querem me perguntar algo, falar alguma coisa? Ter algum comentário enquanto eu encho meu copo de água aqui? Professor, sinceramente, é porque eu tô meio desatenta. Desatenta? Porque minha gatinha foi castrada, mas ela quer pegar a mais nova, aí tá. Eu tô aqui lá. Não, tranquilo, eu vou repetir de novo isso no gráfico. Isso que eu tô falando aqui, com quem eu tô falando? Quem tá falando, por favor? É Simone, mas depois eu vejo a aula de novo para Não, reforçar. eu vou voltar a falar daqui a pouco. É isso que eu tô falando. É. Tem um pedaço que eu vou falar agora daqui a pouco disso. Mas só que eu vou mostrar num gráfico. Porque eu tô falando em muito hormônio, é bom vocês visualizarem isso. Então eu vou estar falando um pouquinho mais adiante. Então, além da Simone, alguém mais quer perguntar alguma coisa especial? Então tá bom, vamos lá. Então, com isso aí, aqui o gráfico. Você exatamente tem esse gráfico, acho que ajuda muito vocês no estudo de vocês. O que acontece? Aqui é a simbologia do que exatamente o que acontece em relação aos hormônios dos quais eu estou falando. Desde a liberação lá da hipófise, tá bom? Até você ter a metade do ciclo. Aqui a gente continua com aquele raciocínio de 28 dias. Lembrando que a metade desse ciclo aqui entre, mais ou menos, apesar de ser no 14º, mas isso pode variar, entre 48 horas antes, ou seja, 12º até 48 horas depois, 16º, ocorre a ovulação. Então, aqui você vai ter o quê? Olha, repara, nos dois, aqui na primeira linha daqui da tabela, vocês vão ter os dois hormônios praticamente andando juntos, tá bom? E depois, com o passar do tempo, o que vai acontecer com os dois hormônios gonadotrópicos? O folículo estimulante, FSH, e luteinizante, LH. Você vai ter um pico do LH. Então, esse pico que você vai ter exatamente do LH vai simbolizar, olha você olhando mais embaixo do ciclo ovariano, exatamente a fase onde vai ter o rompimento. Vai ser a formação do corpo lúteo. Anteriormente, apenas houve o quê? Repara no folículo, você teve apenas o que? Um amadurecimento do folículo. Até chegar aqui na ovulação. A ovulação coincide exatamente, é só você acompanhar aqui a setinha que eu estou mostrando, o 14º dia. Nessa fase, quando o ovócito é liberado, você forma o quê? O corpo amarelo ou corpo lúteo. Esse corpo amarelo ou corpo lúteo é ele quem vai produzir exatamente quem? A questão dos hormônios feminilizantes. O estrógeno e a progesterona. Então, isso vai coincidir exatamente com metade do ciclo. E é interessante isso, que se você olhar aqui em cima, você tem uma queda de FSH e LH. E por que isso cai? Porque na hora que você libera, olha quem está aqui embaixo na terceira linha, estradiol e progesterona, os dois hormônios vão aumentar. Na hora que isso aqui aumenta, isso cai no sangue, e na hora que chega na hipófise, a hipófise entende o quê? A mulher já fez o quê? Já amadureceu o folículo e já houve o rompimento, ou seja, LH. Então, com isso, a gente já pode diminuir a produção de FSH e LH. E é o que acontece. Já que ela amadureceu e já que ela rompeu o folículo, não há mais necessidade de estar mais alto. Quem é que vai estar alto agora? Progesterona e estradiol. Vão fazer com que você esteja o quê? Com esses níveis mais elevados. E sigam, obviamente, o quê? Mantendo a estrutura do útero. É só você olhar a última linha. Olha aqui no ciclo endometrial. Você tem o quê? Um desenvolvimento, daqui a pouco ele dá um pico
dá uma aumentada bem, bem forte em relação ao quê? A esse desenvolvimento. Tanto que a gente chama essa fase de luteínica. E por que você usa esse termo luteínica? Porque é exatamente a fase do corpo lúteo. E a fase anterior a gente chama de fase folicular, que ele desenvolve, mas não desenvolve tanto. Ele precisa do estradiol para que ele tenha esse forte desenvolvimento. Isso faz com que ele desenvolva, e depois, se caso não ocorra exatamente a questão do que? Do evento de fecundação, tá? Caso não ocorra também a própria fertilização, o que vai acontecer? Os níveis de estradiol vão cair, porque repara no corpo amarelo, olha, ele está evoluindo, virando até o que? O chamado corpo álbicas. Então você tem uma redução dele, do tamanho dele. Então, no momento que você tem uma redução, o que vai acontecer? Ele vai deixar de produzir estradiol e progesterona. Esses níveis vão cair e, consequentemente, o que vai acontecer com o endométrio? Vai desestabilizar. E aí você, por volta após o 25º dia, você começa a ter a descamação e, é claro, a própria menstruação em si. Isso vai significar também um outro recado lá para a hipófise. A hipófise entende assim, olha, se caíram os níveis de progesterona e estradiol, significa o quê? Que ela já menstruou. Se já menstruou, a gente já pode começar o quê? O próximo ciclo com outro ovário. Sempre esses ciclos, lembre daquilo que eu falei, são alternados em função disso aí. Ou seja, cada ovário, a cada período, vai fazendo um ciclo ovulatório. Então, com isso, todo mês você tem certamente o quê? A ovulação referente o quê? A cada ovário. Perguntinhas, meninos, alguma coisa especial? Nada? Então vamos lá. Com isso aí, continuando. Lembrem-se, nesse período, nesse ciclo, como eu disse a vocês, de 28 dias, mas que ele pode variar. Lembre-se sempre que ele pode variar. Ele pode ir de 23 a 35. Tudo isso é normal. Depende da fisiologia da mulher. Então você vai ter o período, fases, que eu chamo da própria, o quê? Menstrual, a proliferativa, a secretora e a conhecida como última como pré-menstrual ou isquêmica. Cada uma delas, tá? Então, quando você olha cada uma delas tem particularidades. É tudo que eu falei até agora. O primeiro dia do ciclo, né? Que exatamente é o da menstruação, porque quando cai o endométrio, quando ele desaba, descama, o que vai acontecer? Você já começa a estimular o quê? A próxima. Então, com isso, você vai ficando mais delgado. Nesse período, exatamente, está vindo o estímulo de quem? Do período de estímulo por parte do FSH e do LH. Então, com isso, você vai entrar na fase proliferativa, a pré-ovulatória, antes da ovulação. Então, você tem crescimento dos folículos ovarianos, olha o que eu disse a vocês, e esse endométrio começa novamente a se desenvolver. Ele fica delgado, daqui a pouco ele cresce novamente. Porque lembre-se, todo ciclo ovulatório é prevendo que vai acontecer o quê? Certamente uma gravidez. Depois disso, você tem a fase secretora, a ovulação, tá bom? Ela dura mais ou menos os períodos de quê? Mais ou menos 13 dias. E por que isso? Porque essa fase é na qual exatamente que você vai ter o crescimento do corpo lúteo, tá? E ele está produzindo, vai começar a produzir os hormônios, o que? Feminizantes, progesterona e estrógeno. E depois você entra o quê? Numa fase onde ele degenera. Até chegar, obviamente, o quê? Na questão da fase onde você vai ter o quê? Não mais o corpo amarelo, e sim o corpo álbicas, né? O corpo branco, né? Então, com isso, essa estrutura atrofiada, que também é chamada de folículo atrésico, ela vai acontecer o quê? É uma fase na qual ela para de produzir, obviamente, o que é hormônios, e com isso você desestabiliza o endométrio e, consequentemente, você tem o quê? A menstruação. Aqui, numa última vez, né? Esse diagrama aqui mostra bem... Opa, deixa eu só vir para cá. Voltar para ele novamente, pronto. Ele mostra isso que eu falei para vocês, lá no, que inclusive é o que está lá no vídeo, né? LH e FSH, de novo, vão estar aumentando, tá? Do primeiro dia até o 14º. Daqui a pouco o LH dá uma subida exatamente acentuada. Isso coincide com a primeira fase, que eu chamo de folicular, porque exatamente é desenvolvimento do folículo. Depois da metade do ciclo, ocorre o quê? A ovulação, é o rompimento desse folículo, liberando quem? Ovócito, isso por causa de quem? Do LH. E depois você tem a produção de quem? Estrógenos e progesterona. O que coincide exatamente com o quê? Exatamente com o evento de desenvolvimento da própria camada endometrial.
Então, com isso, o endométrio está sendo desenvolvido por causa do estrógeno de progesterona, e você sai da fase proliferativa e entra numa fase que a gente chama de fase lútea, que é exatamente a fase do corpo amarelo. É aí que você vai ter a produção de estrógenos e progesterona elevada, com depois posterior queda. Esse posterior queda coincide com quem? Com exatamente o chamado folículo atrésico, o corpo álbicas, próximo ao 28º dia. Então, com isso, você vai ter uma descamação, e tudo isso é para avisar o quê? Para começar o próximo ciclo. Repara que FSH e LH estão subindo novamente, já representando o quê? Você a estimular o próximo ovário para que ocorra certamente os eventos de ovulação. Perguntas, meninos e meninas? Zé, a hora é essa. A hora de tirar dúvidas é agora, que semana que vem já viu. Não? Então vamos lá. Isso aqui eu vou até passar. É claro, tudo isso é para que ocorra essa questão exatamente dos chamados eventos o quê? Reprodutivos, né? Os gaméticos em si, ou seja, a participação tanto da questão do espermatozoide como o próprio ovócito. Então, esse ovócito que vai se transformar em óvulo, caso ocorra essa fecundação, ele vai ser importante exatamente nisso. Então, no ciclo ovariano, em que acontece exatamente a gravidez, você tem aquele aviso que eu disse a vocês em relação ao quê? O chamado HCG, GCH, é tudo a mesma coisa. Ele é um aviso exatamente de quem? Do ovário, que você vai precisar que agora o útero, ou seja, a questão do desenvolvimento da estrutura chamada de placenta, que é uma estrutura anexa, ajude exatamente para quê? Para que mantenha essa estrutura, caso ocorra a fecundação, que eu vou mostrar para vocês, que ela ocorre exatamente aqui dentro da trompa de Falópio. Então, com isso, esse processo que você vai ter mais ou menos o quê? Para que continue a produzir progesterona, dá mais ou menos 50 dias. Se você fizer um cálculo mais ou menos aí, ou seja, vamos dizer 28 ou 35 dias, e você bater exatamente com aquele atraso, o atraso que às vezes vocês falam em relação a isso, é porque é exatamente o tempo de migração da célula fecundada até entrar o quê? Se adaptar aqui na parede uterina. Então, com isso, você vai ter uma adaptação e esse período casa perfeitamente com essas datas aí. Então, você vai ter uma inibição agora nas ovulações e vai começar o processo de desenvolvimento da estrutura fecundada. Mas só que para que isso aconteça, você depende de gametas masculinos, né? Então, com isso, o que vai acontecer? O espermatozoide, ele passa por uma modificação muito grande, tá? Para que ele faça esse deslocamento. Ou seja, ele possa sair lá dos túbulos seminíferos e consiga atravessar todo o aparelho reprodutor masculino até chegar no feminino. E por que isso é tão importante? Perdão. Por que isso é tão importante? Para que haja exatamente o que? Esse deslocamento, é necessário que a célula, o gameta masculino, tenha algumas estruturas em função disso aí. Em primeiro lugar, ele tem o quê? Ele é, ao contrário do ovócito, ele é uma célula altamente móvel. Então, com isso, você tem um flagelo que faz com que ele se desloque aqui. Meninos, só me dá um minutinho, deixa eu só pegar uma aguinha aqui, minha água acabou. Só um minuto, que eu já estou voltando, tá? Pera aí. Só um minuto, por gentileza. Eu já estou voltando já. Pronto, voltei aqui. Vamos lá. De novo esse slide congelou. Nossa Senhora. Como eu disse, é uma coisa. Vamos lá. Mas não vamos desistir. Deixa ele compartilhar novamente. Espera aí. Estão vendo o slide? Espermatozoide maduro? Apareceu para vocês? E meninos, respondem aí. Sim, professor. Tudo bem? Tá. Então, como eu estava falando,
A estrutura do gameta masculino vai ter, obviamente, que uma série de particularidades para você poder transportar, certamente, a questão dentro desse núcleo do gameta. Lembre-se que o gameta, a estrutura toda, ela leva o quê? Uma carga genética, que é exatamente a carga do pai. Ou seja, é a única estrutura, eu vou repetir isso novamente, no corpo em que você tem metade dos cromossomos. Lembre-se que o espermatozoide tem 23 cromossomos, tá? Ao contrário de todas as outras células do organismo, que apresentam 46. Mesma coisa é a mulher. Ela só tem 23 cromossomos aonde? No gameta feminino, ou seja, naquele ovócito. Então, todas as outras células da mulher vão ter 46 e apenas o gameta você vai ter o quê? Ou seja, na região das gônadas, os aparelhos reprodutores, feminino e masculino, você vai ter 23. E por que isso? Porque você precisa da junção dos dois. A junção do quê? Do patrimônio, do genótipo, obviamente que do pai, com o genótipo, o patrimônio da mãe. Então, com isso, os dois, a soma dos dois vai originar um indivíduo com 46 cromossomos. Ou seja, nós somos o somatório do pai e da mãe, conforme eu falei para vocês algumas vezes. Isso vai ser favorecido porque o acrossoma, ou seja, essa estrutura que está aqui em cima, que depois eu vou te mostrar como ela vai atuar, ela está cheia de uma enzima, tá? Essa enzima, vou depois te mostrar, que ela ajuda exatamente na dissolução do que da capa do ovócito 2. Ele tem uma capa, tem uma estrutura na qual existe um ponto específico onde ele encosta e apenas uma única célula gamética vai fecundar, obviamente, essa questão do gameta feminino. Você vai ter muitos mitocôndrias aqui, então, ou seja, no corpo dele vão existir muita mitocôndria, por quê? É só você lembrar a questão do sêmen. Lembre-se que o sêmen ele é rico exatamente em quê? Em frutose. Então, açúcar de quê? De baixo peso molecular, fácil consumo pela célula. Então, com isso, rapidamente, ele vai degradar essa frutose e certamente vai fazer com que haja o quê? Essa degradação em virtude disso aí. Então, vai ser muito importante, porque você degradando isso, você vai produzir energia para que esse espermatozoide possa o quê? Vibrar esse flagelo que está aqui. Então, com isso, permitindo que ele faça o deslocamento dele. Você vai ter, obviamente, isso vai ser necessário para que ele possa o quê? Ser transportado, ser levado, para que ocorra, certamente, a fertilização propriamente dita. E para que ocorra isso aí, tem uma questão bem interessante que acontece com ele, que a gente chama de capacitação espermática. E o que é essa capacitação espermática? É para ele se tornar hábil exatamente para fazer a tal vamos dizer, da fecundação. Porque até o primeiro momento, antes das 7 horas, depois que ele é ejaculado, ele não fica muito hábil. Ou seja, em função do deslocamento, em função desse potencial. Isso praticamente só vai ocorrer quando ele já estiver dentro da mulher. Ou seja, a fertilização, o evento fertilização que vai ocorrer na vagina, em direção ao útero, vai ser muito importante em função disso. Porque o encontro mesmo só vai acontecer aonde? Na trompa de Falópio. Então, lá na trompa, no terço médio da trompa, você vai ter esse encontro entre espermatozoide e, é claro, o óvulo. Qualquer coisa, vocês interrompam. Isso vai fazer com que haja, obviamente, esse processo. E é interessante que o espermatozoide em cima está cheio de glicoproteínas, tá? Que protege essa estrutura, obviamente, inicialmente. E isso, esses fosfolipídios, gorduras como colesterol, vão, obviamente, fazer com que esse espermatozoide possa, obviamente, ser protegido e depois possa ser acelerado. Então, com isso, essa natação dele vai ser muito mais rápida a partir do momento que ele é ativado. Isso vai acontecer praticamente tudo isso dentro da mulher. E não que ele não nade, ele nada muito bem, obrigado. Esse processo todo reprodutivo, obviamente, envolve vários fatores. Esses fatores, obviamente, vão conferir o quê? A própria célula para que ela faça essa natação, porém, ela vai depender muito dos eventos do próprio ato sexual em si. Ele, obviamente, vai dar todas as condições, tanto do homem como da mulher, para que ocorra isso. Então, você vai depender do libido, vai depender, obviamente, dos eventos ligados a hormônios femininos. É um evento muito sensorial, porque, obviamente, é como se dizem, né? A questão não é nem o ato em si, sim as chamadas das famosas preliminares.
Os eventos preliminares preparam todo o ambiente, ou seja, a própria excitação, a liberação de neurotransmissores, fazer, por exemplo, na mulher, as chamadas glândulas de Bartholin aumentem exatamente esse processo de lubrificação do canal vaginal. Então, com isso, o que acontece? Melhora a natação do espermatozoide para que haja isso. Lembre-se da questão do clitóris, que exatamente estruturalmente, mecanicamente, ele é similar ao pênis. Então, com isso, tem uma série de corpos cavernosos e eles também sofrem uma ereção em função exatamente da excitação. Há uma turgência dos próprios pequenos e grandes lábios, um alongamento da vagina em função disso aí, favorecendo o que? A passagem dele. Por isso que é tão importante o orgasmo feminino. E por isso também que não é, vamos dizer, história é fato. Obviamente, essa questão do homem, é muito mais fácil o homem, em relação ao orgasmo, alcançar a mulher do que a mulher alcançar o homem, né? Então, meninos e meninas, lembrem-se, né? Não pode ser coelhinho, tem que ter calma, paciência, porque ambos chegarão lá, ao mesmo objetivo, ao mesmo, obviamente, local. Mas, para isso, o homem tem que ser um pouco mais paciente. Então, com isso, o que acontece? Porque, biologicamente, o orgasmo masculino é um pouco mais rápido em função do orgasmo feminino. Porém, o orgasmo feminino é muito mais o quê? Duradouro. Tá? Então, com isso, obviamente, a mulher consegue segurar muito mais tempo esse orgasmo, em função exatamente para manter essa dilatação. Tanto que vocês estão vendo aqui, ó, 30 minutos. Então, dura bastante. Para o quê? Para facilitar a natação de todo mundo para chegar lá dentro em direção a esse útero. Tudo certo até aí? Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Que é mais fácil. Adoro essa sala pessoalmente, que é mais fácil perguntar isso vocês olhando para vocês, mas virtualmente, realmente eu não sei o que vocês estão pensando. Tudo bem? Então, ótimo. Não, professor, tá tudo bem. Tá bem explicado. Ah, tá bem explicado, tá certo. Ok, vamos nessa. Então, com essa ideia toda, o que vai acontecer? Lembrem-se, coisas à parte que vocês estão pensando, estão aí com seus sorrisinhos, lembre-se que isso tudo é voltado para o quê? Reprodução, propagação da espécie. Então, a ideia dessa propagação da espécie é para favorecer, obviamente, o quê? A natação do próprio espermatozoide, ou seja, desses 500 milhões de células que estão sendo liberadas. Lembre-se que a cada ejaculação masculina você tem 500 milhões de células prontas para fazer exatamente, tentar chegar onde está esse ovócito. E é claro, basta uma, obviamente, para fazer esse evento de fecundação. Isso tudo, eu vou deixar para postar os vídeos um pouquinho mais adiante, tá? Porque eu mostro, eu vou já emendo mostrando o vídeo todo, porque senão eu vou ter que parar daqui, aí sai do slide, então fica mais fácil a gente ir falando depois de fertilização da história toda. O que acontece? Lembre-se da questão que eu falei para vocês, o ovócito fertilizado, ele é liberado, o quê? Em direção à trompa de Falópio. Ele é imóvel, tá? Ele vai ter tá vendo essas estruturas azuladas ao redor? Isso é a corona radiata. Isso nada mais é do que células que ficam ao redor a partir do momento que o quê? O folículo ovariano, ele explode, ele sai. Quando ele sai, ele arrasta essas células. Inclusive, essa corona radiata, repare que aqui bem pequenininho estão os espermatozoides, eles têm que vencer isso aqui. Ou seja, você tem uma camada de glicoproteínas aqui, essas células, é uma série de eventos de barreira que você tem. Então, com isso, será necessário para que isso aconteça vários eventos para chegar lá. Agora, nunca esqueçam, senhoras e senhores, desses tempos aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco, quando eu falei métodos contraceptivos, mas tenham sempre, de hoje em diante, se não tinham, tenham isso na cabeça de vocês. O ovócito, ele é viável durante 24 horas. E o esperma dentro da mulher. E o espermatozoide é viável na mulher durante 48 horas. Significa o quê, senhoras? Nunca, jamais, em hipótese alguma, fiquem confiando nessa famigerada tabelinha. Porque se você confiar nessa tabelinha, o que vai acontecer? Se houver um atraso, uma antecipação dessa ovulação, o que acontece? Como eu disse a vocês, basta um. Então não fica contando nos dedinhos, não fica exatamente, não, podemos, não podemos. Usa preservativo. Usa exatamente o que é um método contraceptivo para que você exatamente não seja pego com surpresas mais adiante. É claro, se vocês quiserem ter os 3 gêmeos que vocês estão sonhando, é com vocês. Mas, certamente vocês não estão pensando nisso agora, não esqueçam disso. Essa viabilidade do espermatozoide.
ele dentro do corpo feminino dura 48 horas. E isso acontecendo, caso ocorra a fertilização, esse processo é automático, porque eu vou mostrar um pouco mais perto isso. No momento que uma das células fecundar, ou seja, haver o encontro, porque a fecundação é isso aqui, é o encontro espermatozoide-óvulo. O que a mulher teve com a chegada do quê? Do sêmen é apenas o quê? Fertilização. Fertilização é uma coisa, fecundação é outra. Não confundam as coisas. Só um minuto, não é mais. Tá carregando. Ah, tá bom. Deixa eu abrir. Continuando. Tá me escutando ainda? Pronto. Então, como eu estava falando, lembre-se que o ovócito está viável 24 horas, tá bom? E 48 horas a questão do espermatozoide, ou seja, bastando um, obviamente, para que ocorra esse evento. E a partir do momento que ocorre o evento de encontro entre as células, o que vai acontecer? Começam os processos de divisão. Isso exatamente que ocorre, tá? Alguns de vocês são calouros e não tiveram CMC, alguns já tiveram, dependendo das turmas, é um processo que a gente chama de mitose. E o que é mitose? Mas eu já comentei com isso em sala de aula. Lembre-se que, até mesmo quando eu falei de tegumentar, né? Então, lembre-se que você tem o quê? O processo de mitose nada mais é do que o quê? Vocês obterem duas células filhas a partir de uma célula mãe. Ou seja, as células filhas são exatamente iguais à célula mãe. Então, essa divisão acontece o quê? Exponencialmente. Então, com isso, 2, 4, 8, 16, 32, 64. No momento que esse ovócito atravessa... O seu ovócito não, perdão. Que agora não vai ser mais chamado nem de ovócito. Você chama agora isso que de célula-ovo ou zigoto. Ela exatamente depois que ocorreu o quê? O evento de fertilização. De fecundação. Você vai ter esse encontro e com isso o que vai acontecer? Ele vai seguir em direção ao útero. E aí que vem a parte interessante. Quando ele chegar aqui no útero, ele já está o quê? Semi já desenvolvido. Vai ter uma série de estruturas já previamente desenvolvidas. Eu vou mostrar isso mais adiante nos slides em função disso aí, tá? Então é necessário para que haja implantação já ter havido algumas divisões celulares. Deixa eu mostrar isso mais adiante, fica melhor para vocês verem. Olha o que eu disse a vocês. A questão do encontro em si entre o espermatozoide, dezenas deles, e o próprio ovócito, tá bom? Aí, só um minuto, deixa eu dar um gole de água. Apenas uma única célula, como vocês estão vendo aqui, consegue exatamente adentrar a questão do ovócito. Então, com isso, é um ponto especial, que inclusive a gente chama de cone de atração. Nesse local, esse espermatozoide, lembra que eu te falei que na extremidade tem o acrossomo? Ele tem uma enzima. Olha o nome da enzima aqui. É chamada hialuronidase. Essa hialuronidase, que é uma enzima, ele rompe uma capa que está ao redor aqui, ó, do ovócito, chamada o quê? De ácido hialurônico. Então, a hialuronidase vai romper essa capa de ácido hialurônico, permitindo que o quê? A carga genômica, ou seja, o genoma, a carga genômica, tá? Os genes do homem, ou seja, do pai, se juntem com esses genes da mãe. Então, com isso, você junta o quê? Os 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mãe, e essa célula se transforma em célula ovo-zigoto e entra em divisão celular. Então, ela sai de N cromossomos, passando a ter o quê? 2N cromossomos. Isso é interessante, meninos, porque o ovócito 2, para se transformar no óvulo, é muito rápido, tá? É um evento que vai precisar desse encontro, porque até aquele momento não era óvulo ainda. Então, quando aconteceu o encontro, aqui fica melhor até de ver isso, ele vence essa estrutura aqui, que é a corona radiata, vence outra, essa capinha que está aqui, onde você está vendo, estou apontando aqui, que é de ácido hialurônico, e aí sai o quê? É o chamado pronúcleo, exatamente do homem. E ocorre o fusionamento, e tem um detalhe, essa célula toda lacra. A partir do momento que entra o pronúcleo aqui para se juntar com o pronúcleo feminino, você tem um fechamento de toda a estrutura celular. E o que acontece com o resto? Morre. As outras células todas vão ser mortas e vão ser absorvidas disso aí. Então,
você vence o que a gente chama de corona radiata, vence a outra zona que a gente chama de zona pelúcida, tá bom? E, é claro, chega em direção à estrutura interior do próprio ovócito para depois fazer a fusão dos núcleos e criar a célula-ovo ou zigoto. Isso tudo que a gente chama de reação de zona, né? Essa reação de zona exatamente é porque você tem uma digestão dessa capa que eu falei para vocês, exatamente que de ácido hialurônico, dessa substância. Ela é dissolvida pela essa enzima que está lá no acrossomo, na ponta da cabeça do espermatozoide, e ele vai avançando em direção para esse encontro. E isso é interessante porque isso vai permitir a formação, como vocês estão vendo aqui embaixo, da estrutura fertilizada. E aí vem um importante parênteses que a gente pode fazer aqui. Se você comparar exatamente todas as linhagens, todos os eventos que nós temos, o quê? De formação de estruturas vivas, ou seja, dos peixes, do tubarão, aos répteis, salamandra, que você está vendo aí, lagarto, a questão de mamíferos, dos mais variados tipos, tá? De várias, obviamente, que segmentos, até chegar a nós, o homem, tem várias etapas embriológicas. Vou te passar aqui o cursor, ó, são muito parecidas. Então, mostrando uma coisa bem interessante, que existiu, obviamente, um ancestral comum nisso aí. E o que isso significa? Peraí. Se vocês lembrarem, teve um período que de vez em quando eu falava lá, quando eu dava aula para vocês de tegumentar, de tecido ósseo, tecido cartilaginoso, que eu falava dos folhetos embrionários. Os folhetos embrionários vão aparecer aqui, é óbvio. A gente não vai dar uma aula toda de embriologia, porque eu precisaria de mais uma unidade para falar tudo em embriologia. Então, eu vou te dar algumas noções, alguns aspectos que para nós vai ser importante no meio dessa passagem aí, para formar o próprio embrião humano. Então, vamos ver aqui. Você tem o período pré-embrionário, né? Que é exatamente essa fertilização que vai acontecer, tá bom? Obviamente, em função do quê? No final da segunda semana, tá? Depois, você vai ter o período embrionário da terceira semana até o final da chamada oitava semana de desenvolvimento. E depois você tem a nona semana até o nascimento. Isso é o pré-embrionário, embrionário e fetal. Esses eventos vão ser exatamente caracterizados por parte do que a gente falou aqui. Ou seja, a questão exatamente da formação, obviamente, dessa junção, como a gente mostrou, formação de célula ovo-zigoto com união dos gametas, fertilização. Depois disso, você teve a clivagem, o que eles chamam aqui de clivagem do zigoto, é porque o zigoto, a célula ovo-zigoto, que não é mais nem espermatozoide, nem mais óvulo, é o que? Uma massa de células que está sofrendo mitoses, onde você tem exatamente que todas as células que estão aqui, inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, são o quê? Exatamente iguais. Ah, então se dizer que se você separar aqui, você vai ter, uma parte vai ao braço, outra parte vai à cabeça? Não, não tem nada disso aqui. Todo mundo é igual. Então, com isso, elas vão estar se tornando o quê? Especializadas. Por isso que a gente chama essas células de totipotentes, porque elas podem dar origem ao quê? A qualquer outro tipo de tecido. São as células-tronco, né? Vamos dizer assim, são as células embrionárias, onde a gente tem alguns, vamos dizer, alguns desses segmentos em alguns locais do organismo. Você também, depois disso, você vai ter a formação do chamado blastocisto, tá? Esse blastocisto vai ser importante porque é ele que vai entrar na parede do endométrio. Eu vou te mostrar esse evento depois num vídeo, tá? Então você vai ter essa migração, essa divisão e na chegada dele no endométrio. Aqui o que a gente viu, né, na fertilização, na primeira semana, né, como eu disse a vocês, a célula aqui tem um caráter interessante, que a célula está congelada, quando vocês mulheres nascem com os ovócitos, ela congela na segunda divisão meiótica. Vocês vão aprender isso em CMC. Vão ver que a divisão meiótica tem duas fases, né? E essa segunda fase caracteriza exatamente o quê? Numa que a gente forma uma placa equatorial que a gente chama de metáfase. Nessa fase é congelada, e essa fase é que fica exatamente as células armazenadas nos folículos, que só vão avançar caso sejam selecionados. Então, com isso, o que vai acontecer lá? As clivagens, as mitoses vão ser pós isso. Isso já acontece 30 a 36 horas após a fertilização, ou seja, esses eventos aqui vão ser muito rápidos em virtude de sair. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter o quê? Essas chamadas clivagens. O que são as clivagens? É a divisão celular. Essa divisão celular que você tem nisso aí vai fazer com que você surja, obviamente, o quê?
várias células, tá bom? Essas massas celulares, que vão formar exatamente a estrutura, tá? Do próprio chamado, vamos chamar assim, da célula ovozigoto, que apresenta algumas fases aí que eu vou comentar já já com vocês. Essa massa celular, tá? Ela sofrendo a segmentação, a clivagem, as células ganham um nome especial ali no zigoto. É o que eu chamo de blastômeros, tá? Então, esses blastômeros não são, como eu disse a vocês, não é nada ainda célula epitelial, não tem nada disso. Somente quando formar os folhetos embrionários é que você vai ter essas especializações. Então, com isso já está acontecendo, inclusive, novamente repassando, dentro da tuba uterina. Esse processo é muito rápido, tá? Então, essa massa celular que vai chegar lá na parede do útero, obviamente já vai estar bem desenvolvida, tanto que, deixa eu mostrar aqui um outro que está melhor nisso, aqui, esse avanço, tá? Mas eu vou depois mostrar uma microfotografia. Reparem que você tem esse evento, né? Houve a fecundação e agora a fertilização. Com isso, você tem esse evento, as divisões celulares vão acontecendo, e aí isso vai exatamente entrar onde? Na parede endometrial. E por que entra aqui? Esse fenômeno que a gente chama de nidação, que é da implantação do quê? Da estrutura fecundada, tá? Da célula fecundada, do zigoto. É porque aí já vai estar vascularizado, vai estar cheio de vasos sanguíneos. Então, isso vai estar suficiente para poder manter o crescimento dessa célula. Porque é essa estrutura que vai originar o embrião. Isso vai fazer com que haja, obviamente, que esses eventos de implantação. Houve, obviamente, a fecundação nisso aí, para depois a fertilização. E aí, segmentação, tá bom? Esse processo. Deixa eu mostrar uma coisa mais adiante. Segmentou. Forma a primeira fase que a gente chama de mórula. Mórula por quê? Isso que você está vendo, essas estruturas altas, são exatamente o quê? Os eventos de divisão celular. São exatamente os blastômeros que estão aparecendo. Algumas centenas deles daqui a pouco vão ter aí. E essa estrutura, tá? A blástula, é exatamente o quê? Uma segunda fase onde você forma as cavidades. É daqui, a partir das outras, que você vai ter o quê? A formação exatamente dos chamados folhetos embrionários. Aquele ectoderma, endoderma, cada um deles vai ser importante porque vai originar os órgãos e tecidos específicos do indivíduo. Então, isso é muito importante em função do desenvolvimento embrionário. Então, com isso, o embrioblasto ele vai ser muito importante por causa disso. Por quê? Você vai ter uma fase inicial do que seria o embrião. Isso, obviamente, você vai ter o quê? A implantação, né? A chamada exatamente nidação disso aí. E com isso, ó, é nessa hora que o HCG já tá elevado, ou seja, há muito tempo ela já foi fecundada, em virtude disso. Isso aqui que estou mostrando para vocês é o que a gente chama de blastocisto. E o que é esse blastocisto é importante? É essa estrutura que consegue dissolver a parede uterina e se implantar dentro do útero. Então, com isso, para ser mais exato, no endométrio, tá? Na parede endometrial do útero, o que vai acontecer? Isso vai avançar para camadas mais profundas, tá bom? E com isso vai impedir que haja o quê? Inclusive, o rompimento só ocorre do útero para que exatamente você não tenha uma implantação disso na trompa de Falópio. É o que às vezes acontece com aquelas gravidez, aquele tipo de gravidez que a gente chama de ectópica, tá? Inclusive não vinga, porque o embrião tenta se fixar na trompa de Falópio, isso não pode acontecer, porque não tem espaço, não tem estrutura para que isso aconteça. Só um minutinho, por favor. Esse evento, exatamente de implantação, de entrada do blastocisto na parede endometrial, vai ocorrer. Você vai ter essa implantação, anidação, como eu disse. Ele vai avançar para dentro, obviamente, que da estrutura, buscando o quê? Vasos sanguíneos. Ou seja, você vai ter sempre essa estrutura, porque o embrião ele vai precisar do quê? De muitos nutrientes, muito oxigênio, muito, obviamente, eventos para que ele possa fazer o seu desenvolvimento. Porque continua passando por divisões celulares, para formar exatamente o quê? A estrutura que você vai conhecer posteriormente como o próprio bebê em si. E aí, com isso, você começa a formar os primeiros folhetos, camadas. Esses somitos, tá? São exatamente o quê? Estruturas. Peraí, só um minuto. Estruturas onde você vai ter o quê? Um revestimento. E é interessante isso, tá? Esses folhetos embrionários vão começar a aparecer, porque você nota aqui uma coisa. Repara. Se você reparar aqui na figura esquerda, você tem exatamente a coluna vertebral.
Então, uma das primeiras coisas que vai aparecer, tanto que você aqui em cima, ó, tem um encéfalo, onde você vai ter o crânio. Uma das primeiras coisas que aparece é o sistema nervoso, para depois você ter origem outros órgãos. Então, com isso, o sistema nervoso é imprescindível. Tanto que vocês vão aprender isso, se vocês não viram, vão ver, certamente nas aulas lá de morfo nervoso cardiorrespiratório. Vocês vão ver que essas estruturas são importantes e elas vão estar interligadas ao próprio sistema nervoso em si. Então, isso vai ser muito importante para que haja o quê? A comunicação. Então, com o passar do tempo, com 4 semanas, você vai ter esses desenvolvimentos para o quê? Formar as estruturas, onde você posteriormente vai ter o quê? Orelha, os olhos, as estruturas que vão formar o quê? Os órgãos digestivos, tá bom? Você já define a estrutura que vai ser o quê? A espinha dorsal, ou seja, a nossa coluna, tá bom? Espinhal vai ser já definida. Aí, com 23 dias, essa estrutura está melhor definida em função disso aí, ó, a cara do pai aqui, letra C e D. Então, com isso, vocês vão ter lá, obviamente, que a parte anterior e posterior, onde futuramente vai ser o quê? A questão do ânus e, obviamente, em cima que vai ter a questão da boca. Com 28 dias, você tem o desenvolvimento do próprio que embrião, do próprio bebê, em virtude disso aí, tá bom? E é claro, uma série de estruturas já está previamente já formada, fígado, tá? Várias estruturas de você poder o quê? Os chamados sacos vitelínicos, que vão colher os excretas inicialmente desse bebê, apesar de você ter a placenta aqui, e ter a questão do que? De dois, com uma comunicação através de 3 vasos, 2 artérias e uma veia, comunicando, dando nutrientes, coletando excretas e indo para a mãe, você já tem várias estruturas onde já estão o quê? Previamente formadas. Olha a coluna vertebral comunicando-se com o cérebro primitivo aqui em cima. Depois, vocês vão ter esse desenvolvimento, então com isso, com a 9ª semana, você já tem uma série de outros tecidos sendo formados, ou seja, a questão, obviamente, de ectoderma, endoderma, mesoderma, aqueles 3 folhetos embrionários vão já estar desenvolvidos aí, aqueles que originaram, inclusive, que nós discutimos, né? Tecido ósseo, muscular, a questão do tecido, obviamente, que é cartilaginoso, tegumento, tudo isso já está sendo formado. Com 12 semanas, a estrutura já está já mais evoluída, né? Você já começa a ter o quê? A questão da genitália, ou seja, o dimorfismo vai começar a aparecer aí, em função disso. O fígado já está mais desenvolvido, até porque vocês vão aprender lá em morfoimune, que ele é o primeiro local onde apresenta a formação também das hemácias, depois isso vai ser substituído pela medula óssea, tá bom? Isso avançando, às 16 semanas, você tem já o feto já aqui praticamente já bem desenvolvido em virtude disso. Na 16ª, os órgãos já estão desenvolvidos, braços, pernas. Então, com isso, ele já começa a perceber, ter as sensações através do que? O líquido amniótico está envolvendo o bebê. Obviamente, vai transmitir isso para o bebê, obviamente que as sensações, então ele capta essas sensações e começa a absorver isso. Isso já é comprovavelmente visto que o cérebro consegue já associar isso. A gente tem essas lembranças mais ocultas, mas são lembranças dessa vida intrauterina. Na 20ª semana, tá? Você já tem bem mais desenvolvido. Com isso, obviamente, você vai ter o quê? Já com peso um pouco maior, 300 gramas, então isso vai evoluindo. Das 24 semanas, obviamente, os olhos já são mais perceptíveis, as estruturas. Estrutura respiratória já está aqui formada em virtude disso aí, tá bom? É claro, ele vai tentar respirar, porém, isso é perigoso, isso não pode acontecer, porque caso contrário, ele afoga aqui, porque o sistema respiratório dele, ele está, obviamente, dentro do líquido. Então, com isso, não pode, obviamente, ele tentar respirar, porque senão o bebê pode morrer em função disso aí. Ele já vai mexer os braços e pernas. Com isso, lá já o desenvolvimento fetal no 6º mês evoluindo, ele já fica bem mais pesado em virtude disso, caminhando para as 36 semanas. E, é claro, uma série de outras estruturas vão acompanhar isso. E, é claro, tudo isso, deixa eu avançar um pouco mais, depois eu te mostro, vai a questão do parto no meio dessa história. Vamos lá, só um minuto.
Desculpa, porque hoje minha alergia hoje resolveu aparecer. Ainda bem que foi agora, né? Final desse período. Então, com isso, o que acontece? Você vai ter o quê? A questão do relaxamento da própria região pélvica. O bebê começa a aparecer aí nessa história, né? Os hormônios estão ajudando, a própria ocitocina ajuda nesse evento de expulsão dele aí, a relaxina ajudando exatamente nessa região do períneo para que haja um relaxamento. E tá aí a liberação do bebê. Parabéns, os senhores já são, obviamente, aí papais e mamães. Chegou o evento que vocês tanto estavam ansiando para que chegasse. Parabéns aos papais e mamães que estarão com seus bebês aí no colo. Alguma pergunta em especial, meninos e meninas? Ou estão emocionados porque não aguentam mais esperar a expectativa de chegar logo? Hein, garotos? Estão aí ainda? Ou desmaiaram? Meninos, falando com vocês. Ah, meu Deus do céu. Alunos, respondam, garotos. Estou falando com vocês. Não, professor, não tenho dúvida, não. Ah, tá. Eu estou falando. Tem 16 pessoas. Estou falando com a Amanda, Ana Beatriz, Cleidson, Diego, Eliene, Heloísa, Ingrid, Isabel, Larissa, Lislane, Maiane, Maíra, Mariana, Ronald, Simone, que Simone já falou que também estava culpada. E Tatiane, alguém tem que falar, né? Senão eu fico falando com as paredes. Obrigado. Não, professor, tá ouvindo. Ah, tá ouvindo, tá emocionado. Tá Eu bom. tô aqui, professor, escutando. Também. Ah, Professor, estava preocupado com você. fugindo um pouquinho do assunto da aula, as notas, você já estão... Não, não vou falar disso. Ainda não estão no Não. portal, né? Nem me interrompa, que eu fico chateado se você me interromper por causa disso. Não quero. Ai, tá bom. Eu quero discutir esse assunto agora. Vamos lá, eu quero saber da minha aula que eu não acabei. Eu quero saber em relação a isso. Alguma coisa a perguntar? Eu não gosto de discutir isso quando eu estou fazendo aula. Então, como eu estava dizendo, deixa eu mostrar então para vocês agora dos vídeos, tá? Só para a gente poder fechar isso aí. Esse eu já mostrei do ciclo menstrual, tudo bem. Então, como tudo acontece, né? Então, vamos lá. Vamos à fertilização, esse encontro, que fica mais fácil a gente ver aqui. Deixa primeiro ele carregar, né? Nosso amigo carregar. Vamos lá. Pronto. Tá, descomplica. Tá bom, tchau. Vamos lá. Aqui, descomplica. Tchau, descomplica. Vamos, meu filho. Vamos. Pronto, descompliquei. Vamos voltar aqui para vocês verem o que aconteceu. Então, para que tudo isso aconteça, ela precisa ser, obviamente, fecundada. Então, vamos lá. Isso que vocês estão vendo exatamente chegando ali são exatamente os eventos de fertilização. Os 500 milhões de espermatozoides estão exatamente no meio dessa história aqui. Ou seja, dezenas de gametas que vão fazer com que haja exatamente a chegada deles no interior da mulher em função disso. Então, repara, essa média, mais ou menos, é feita em relação aos espermatozoides, porque certamente vai ser necessário que, primeiro ponto, você saiba até onde estão os tais ovócitos. Então, o que acontece aí? Esses ovócitos, obviamente, vão ter que o quê? Esse ovócito vai estar numa única trompa e eles vão estar buscando isso. Não avisou-se, obviamente, qual é o evento. Ou seja, o evento ele vai estar passando aqui, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, peraí. É isso. Isso mesmo. Então, como eu estava falando para vocês, ele está passando, obviamente, em direção ao útero e vai definir para onde vai a questão da trompa de falópio, da esquerda ou da direita, onde você vai ter o quê? A questão das células. Da célula, obviamente, que é feminina. Então, esse encontro que você vai ter em função desses espermatozoides, obviamente, vão... E esse detalhe aqui é interessante. Isso que você está vendo aqui, ó, ele vai mostrar para você, peraí. Tá indo? Estão vendo que eles estão sendo degradados? Isso é um ambiente ácido. Quando você, por exemplo, canal uretral, o próprio canal vaginal, quando está devidamente alcalinizado em função do esperma, você tem exatamente uma degradação em função exatamente de quê? Da presença de ácido. Então, o esperma é importante para que alcalinize todo o ambiente daquela região. Tá bom? Isso vai fazer com que haja o quê?
a chegada deles, os que sobrarem, certamente, alguns milhões vão sobrar, e eles vão buscar a questão, certamente, o quê? Da questão do útero. Eles estão nesse instante aqui no cérvix, ou seja, o endocérvix está aqui, ou seja, o canal vaginal, onde ele vai entrar onde? No colo do útero. O colo do útero certamente vai estar o quê? Mais relaxado no período da ovulação, então permite que haja a passagem deles por ali. Então vai ser importantíssimo que haja essa passagem e ele possa vencer exatamente essa região celular. Eles continuam a nadar, certamente essa natação vai permitir que eles consigam chegar lá, porém alguns, em função de inabilidade, vão ficar no meio do caminho. Mas, como eu disse, são alguns milhões no meio dessa história. E eles continuam, obviamente, os que sobram vão ajudar em função disso. Até porque a musculatura uterina está contraindo. Lembre-se que tem um fato bem interessante. Isso aqui é musculatura lisa. Então, essa musculatura lisa está o quê? Puxando essas gametas em direção ao quê? Ao ovócito. E com isso, com essa subida deles, estão indo em direção ao quê? A questão exatamente da trompa de Falópio. Eles vão tentar, obviamente, entrar. Peraí, deixa eu ver se ele está mostrando. Ele está em direção à trompa de Falópio, está escolhendo qual delas vai ser. Certamente alguns vão para a trompa errada e, se indo para essa trompa errada, vão ser destruídos. E outros, centenas, vão para o outro lado, onde vai ter exatamente o que é a questão das células. E quando eles chegarem exatamente lá, e aí é que está a parte interessante, isso que você está vendo aqui, um pouquinho antes, peraí, deixa eu lhe mostrar aqui, ó. Estão vendo aqui os cílios, isso balançando? Isso exatamente é onde você tem a musculatura lisa e os cílios da trompa de Falópio, empurrando não só o espermatozoide, mas quem está chegando aí, que exatamente é o ovócito. Isso será levado e eles vão contra, inclusive, eles vão vencendo esse movimento, porque o ovócito está indo para um lado, eles estão indo em direção ao outro. E eles têm que encontrar, obviamente, tem que vencer tudo isso aí para encontrar o quê? O tal do ovócito. E aqui, ó. Esse aqui dá para ver, peraí. Aqui, exatamente. Peraí. Essa ponta aqui que é o acrossomo. É aqui que você vai ter hialuronidase. É aqui que vai ter enzima que vai digerir a camada exatamente de onde? Do ovócito. Permitindo que você tenha entrada do quê? Do material genético que você tem dentro do espermatozoide. Deixa eu avançar um pouco mais, daqui a pouco eu paro. Ele está, como eu disse a vocês, ele está vencendo toda essa força contrária. Repara a quantidade de dezenas de cílios que tem ali. E olha que vai já chegar ali daqui a pouco. Exatamente é o ovócito. Então você tem o quê? Uma grande quantidade, exatamente o quê? De células. E o ovócito é bem grande mesmo. É isso que vocês estão vendo. Comparado aos espermatozoides, ele é muito grande. E ele tem um ponto no meio disso aqui tudo, que é um ponto único de entrada para um deles. Então, com isso, é necessário que eles procurem esse ponto, que é o quê? A chamada exatamente corona radiata, por onde eles vão entrar. Isso que você está vendo aqui, exatamente a chamada o quê? É a zona pelúcida. São exatamente o quê? Várias células que ele arrastou lá do ovário. Lembra que houve o rompimento para sair da formação do corpo amarelo? Você exatamente tem o quê? Várias células que ficaram o quê? Ligadas a ele. E eles vão ter que vencer isso aí tudo. Aí eles estão indo, alguns milhões ainda chegando aí, e vão começar a procurar, obviamente, o quê? Na estrutura onde é esse ponto de entrada. Eles têm que vencer a corona radiata, têm que vencer a zona pelúcida, até achar um ponto específico. E aí, na hora que um achar, deixa ele mostrar melhor isso aí. O acrossoma ele vai fazer uma coisa aqui. Peraí que eu vou mostrar melhor isso. Ele está entrando e está começando a solubilizar, obviamente, que é a parede da zona pelúcida, aquela zona Z1, Z2, aquela está sendo solubilizado. Ele está entrando aí. Na hora que ele entrar, vai fazer com que haja essa passagem. Com isso, consequentemente, essa estrutura vai permitir que haja o quê? A chegar mais no interior e ele fertiliza. No momento que ele fertilizar,
vai acontecer exatamente o quê? Vai haver um desaparecimento da estrutura caudal dele e vai aparecer o pronúcleo dele aí. É aí que ele vai mostrar. E vai haver uma mudança aqui. Esse aqui, peraí que deixa eu mostrar para vocês. Na hora que a célula, que a estrutura. Ai, peraí. Na hora que um deles entrar, toda a membrana do ovócito vai mudar. Repara que ela está mudando. E o que significa isso? Ela está lacrando ela toda, está fechando. Os outros vão tentar entrar, não vão conseguir. Eles vão morrer no meio dessa história. Vão ser absorvidos. Eles não conseguem mais passar. Porque a membrana troca, muda, ela isola. Então ela isola com esse pronúcleo do único núcleo espermatozoide, e isso aí, consequentemente, faz com que os outros espermatozoides morram. Então, com isso, eles vão morrer e você fica apenas com o quê? Qual é o único ovócito dentro dele. E as outras estruturas vai acontecer o quê com as outras células gaméticas? Vão ser todas absorvidas, vão morrer e vão ser absorvidas em virtude disso aí. Os demais estão tentando entrar lá, não conseguem mais, ele lacra e eles vão tender a morrer. E nisso, é claro, vai haver a fusão dos pronúcleos. Repara que isso aqui está te mostrando isso. Ó. As estruturas, o material genético dos dois, está se fundindo. Então, os cromossomos, os 23 cromossomos de um, vai se juntar com os 23 cromossomos do outro. Com isso, você vai ter exatamente que a célula deixa de ser haploide e passa a ser diploide. E a célula começa a entrar em divisão celular. Isso aqui que você está vendo, ó. Ah, caramba, aqui. Desculpe-me, peraí. Isso que você vai ver aqui agora, ó, peraí que ele vai mostrar para vocês. Ele vai entrar em divisão, vai continuar a divisão celular. Parou. Lembra que eu falei para vocês que a célula estava parada numa divisão celular? Isso aqui vocês vão aprender, CMC, ou estão aprendendo, não sei, se chama centríolos. Isso que vocês estão vendo aqui são chamados fusomitóticos. Quando o ovócito ele é liberado exatamente dentro do folículo ovariano, quando vocês nascem, mulheres, vocês têm exatamente isso aqui numa posição. Isso é que eu chamo de placa equatorial, ou seja, a metade da célula. Isso está congelado exatamente indefinidamente, até o momento que acontecer a fecundação. Quando acontecer a fecundação e acontecer a fusão, esse processo continua. Aí na hora que acontecer esse processo, ele for continuar, ele deixa de ser ovócito e passa a ser óvulo. É o que ele vai mostrar aqui pelo jeito para vocês. A divisão consua, ó, os cromossomos migram para os polos e a célula vai continuando. Depois eles vão fusionar o material genético. Aí olha aqui, o pronúcleo masculino e feminino, ó, vão se juntar, o pronúcleo de um e de outro. Você vai ter uma fusão, 23 cromossomos de um com 23 cromossomos do outro, vão se juntar e agora vão formar uma célula diploide. Agora, nesse instante, você tem o quê? Uma célula com 46 cromossomos, exatamente com o quê? Com a placa equatorial, ou seja, você daqui a pouco vai ter o quê? Uma divisão celular, onde eu vou copiar o que está aqui e formar várias células. É aqueles blastômeros, é toda aquela divisão que nós vimos. Então, com isso, vocês vão ter essas divisões, e isso, obviamente, vai fazer com que você tenha o quê? A formação dos cromossomos, que vão originar hoje indivíduos em virtude disso aí. E a célula ovo-zigoto vai migrar e vai em direção agora, vai seguir em direção ao tubo de Falópio, até chegar ao útero e se implantar na parede endometrial. Ela tá agora já não é mais nem ovócito, nem mais espermatozoide, não é mais nada. Aqueles vão morrer, obviamente, no meio dessa história, e seguem nisso aí. Com isso, vocês vão ter. Deixa eu mostrar melhor isso aqui. Ai, que saco, apagou tudo. Peraí. Deixa eu abrir de novo. Vocês vão ter.
Deixa eu só trouxe. Vamos ver. Vamos lá. Pronto. Aqui mostra exatamente, inclusive, nesse, que esse é parecido com outros, aqui mostra exatamente a questão da fecundação. A liberação dos gametas, vamos lá. Esses eventos fazem com que os espermatozoides migrem, como eu mostrei para vocês. Isso aqui vocês já viram. Eu quero que vocês vejam exatamente isso aqui, ó. O espermatozoide seguindo pela trompa de Falópio. E o encontro, obviamente, com o ovócito, para que haja a fecundação. No momento que encontrar, certamente ele não acha o ponto de atração, ele acha o ponto específico. No momento que ele passar, simplesmente um apenas passa e os demais vão ficar fora e não vão conseguir mais passar. E toda estrutura, ó, lacra em função disso aí. Essa célula vai entrar em divisão celular, isso que eu estava falando para vocês aqui, tá? Repara, ela entrando em divisão celular, e com isso ela está indo em direção ao endométrio. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então ela vai seguindo em direção à trompa de Falópio. Fale, estou ouvindo você. Quando é uma gravidez de gêmeos ou trigêmeos, que o senhor falou que um apenas passa. Eu vou te explicar isso já já, que você está me perguntando. Só um minuto. Ok. Então, o que acontece? Ah, melhor, deixa eu até aproveitar que está aqui. Peraí. Eu vou te explicar nisso aqui. Peraí. Deixa ele... Pronto, vamos lá. Quando acontece os gêmeos são exatamente o quê? Você pode ter duas questões aí. Os chamados univitelinos e bivitelinos. Quando eles são univitelinos, são chamados o quê? Os chamados gêmeos idênticos, tá? Então, é uma situação mais ou menos parecida com essa. Lembre-se que isso aí, ele está dentro da trompa de Falópio. Isso é uma massa de células. Isso aí não é nem... Você não tem células que representam nem sistema nervoso, não apresenta células que representam o quê? Braço, perna, fígado, nada. É uma massa de células. Pode acontecer que exatamente essa massa de células sofra o quê? Um estrangulamento, porque isso aqui é um tubo, né? Então pode ser que nessa compressão exatamente do musculatura lisa, essa estrutura seja dividida ao meio. Então você forma duas estruturas aqui, que vão ser idênticas, porque tem exatamente o que? Apenas células. Então, se essas duas estruturas migrarem, o que vai acontecer? Elas vão migrar em direção ao útero e vão ser implantadas lá. E vão desenvolver separadamente. Vão poder desenvolver embriões? Vão. Então, com isso, o que acontece? Aquelas duas estruturas, vamos dizer, para os gêmeos, e é o mesmo raciocínio para trigêmeos ou para outros, nesse caso do univitelino, gêmeo idêntico, que é proveniente de um mesmo zigoto, você vai ter o quê? Esses dois se implantando lá na parede uterina e, consequentemente, havendo o quê? Uma divisão celular. Essa divisão celular vai favorecer, obviamente, essa questão dessa passagem. E, é claro, isso vai fazer com que haja, certamente, a questão do desenvolvimento dessa estrutura. Vamos dizer que ele não seja univitelino, tá? Ou seja, sim, desculpa, faltou uma coisa. E por que univitelino? Porque vitelino vem de vitelo. Vitelo, nas aves, a estrutura o quê? Que faz a alimentação dessas células. E tem um período que, inclusive, nós temos vitelo, similar ao que tem as aves. Mas só que nós temos a placenta. A mesma placenta, o mesmo saco exatamente que vai formar a placenta, vai abrigar os dois bebês. Por isso que é univitelino. Se for bivitelino, vai acontecer uma outra coisa. Isso acontece muito, por exemplo, com fecundações assistidas. Quando você estimula, vai para a clínica de reprodução, e você estimula os ovários. Às vezes, como eu disse a vocês, os ovários eles vão liberar óvulos, obviamente de uma forma, vamos dizer assim, alternadas, né? Sazonalmente um mês, cada mês é um. Mas pode haver um estímulo exatamente por tratamento hormonal que os dois ovários liberem óvulos de uma só vez. Então, com isso, esses óvulos forem fecundados, você vai originar gêmeos.
Mas só como cada um é proveniente de uma célula ovo ou zigoto, ou seja, uma vem lá da trompa esquerda, outra vem da trompa direita, você vai formar o quê? Duas, obviamente, duas estruturas de placenta diferentes. Isso é o bivitelino. Então, esses gêmeos podem ser do mesmo sexo, sexo diferente. Isso exatamente são as variações. E só assim que pode surgir gêmeos. Porque a fecundação em si deste espermatozoide é apenas um gameta com um gameta. Nós mamíferos somos monogaméticos em função disso aí. Entendeu? Entendeu, mocinha? Ok, professor. Ah, bom. Então, como eu estava falando a vocês, isso vai acontecer. Ele vai, obviamente, esse célula ovozigoto vai em direção à trompa de Falópio e vai chegar daqui a pouco na parede uterina. Deixa ela enrolando um pouco mais. Vamos lá. Professor, isso leva Só um tempo minutinho, por mesmo, favor. esse percurso. Só um minuto, por favor. Então, com isso, o que acontece? Deixa eu só acabar isso. Você vai ter o quê? Ele indo em direção ao útero, tá? No momento que ele estiver chegando ao útero, aí que acontece aquela história do blastocisto que eu falei para vocês, ó. Ele vai romper aqui, olha o blastocisto saindo, e vai começar a dissolver a parede uterina. Então, com isso, ele vai entrar dentro do útero, e é claro, dentro do endométrio, já está no útero, né? Dentro do endométrio, e vai haver o desenvolvimento da placenta e posterior desenvolvimento do embrião em função disso aí. Ou seja, as divisões celulares. É isso aqui que está fazendo, ó. E por que ele entra dentro do endométrio? Ele vai atrás dos vasos sanguíneos. Porque lembre-se que essa estrutura, como está em divisão celular, vai permitir que haja, obviamente, o quê? Um crescimento dessa estrutura, porque ele precisa de sangue e oxigênio em virtude disso aí. Dúvidas especificamente do vídeo e alguma coisa especial que vocês queiram falar, meninos? Não? Pode falar. Quem estava falando, por favor? Professor Simone, Pode falar, Simone. esse percurso aí que o óvulo é fecundado, que vem para o endométrio, é rápido ou leva um dia ou mais? Você tem algumas horas que acontece, obviamente, da fecundação até as primeiras divisões celulares. Depois ele leva alguns dias para chegar lá. Quando ocorre a implantação na parede do endométrio, você tem mais ou menos por aí, após vamos chamar, dá umas 2 a 3 semanas. É mais ou menos o período que, por exemplo, digamos que seja como é que se diz? Uma menstruação, uma ovulação, período ovulatório de 28 dias. Então, com 25 dias, você teria uma queda hormonal para haver a menstruação. E vamos dizer que ela não ocorra. Então, com as 2 semanas que às vezes você fala, poxa, eu estou esperando minha menstruação para 28, não chega, já atrasou 2 semanas. É o tempo exato que ele está migrando da trompa de Falópio em direção à parede uterina. E se você fizer um cálculo, vamos dizer, com 28, com mais ou menos vamos botar aí mais umas 2 semanas, 14, 8 e 4, 2, 2 vai 1. Então, com isso, 2 e 1, 3 e 1, 4. Dá uns 42 dias. Se você botar isso mais ou menos na média, dá uns 50 dias que ele fala exatamente que a placenta leva para começar a produzir os hormônios. Ou seja, o ovário vai evoluir, ele vai virar corpo álbicas, ele não vai segurar mais isso, e as ovulações vão parar. Elas vão ser suspendidas. Por quê? Vai aumentar muito a quantidade de estrógeno. Então, esse tempo exatamente de implantação é 2 semanas posterior ao que você esperaria para o ciclo ovulatório. Ou seja, com 28 você coloca mais 2 semanas, que dá mais menos o tempo de deslocamento entre a trompa de Falópio e a parede uterina, em virtude disso aí. Faltou só uma coisinha aqui para falar para vocês, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, garotos. A última coisa que eu esqueci aqui, que eu preciso falar. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Cadê você? Aqui, pronto. São os métodos contraceptivos. Falta esse pedaço. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês. Pronto. Vamos lá. A questão do método contraceptivo, obviamente, você tem vários deles, né? A gente comenta alguns realmente são inviáveis, e outros são muito, digamos assim, vamos dizer que vão ter uma série de dificuldades em virtude disso aí. Por exemplo, quando você bota em relação ao próprio evento, digamos, da tabelinha, a famosa tabelinha, você pode estabelecer, obviamente, o que quando o ciclo é irregular, você pode estabelecer ele. Ele pode ter uma série de falhas.
Ele é muito falhado exatamente porque, já que você depende de hormônios e depende de eventos emocionais, pode ter várias, digamos assim, possibilidades de haver falhas nesse processo exatamente do que da liberação desse ovócito. Então, com isso, pode antecipar, pode retardar. Obviamente, a mulher... mas eu tenho... A mulher pode falar, mas eu tenho um ciclo regular. Mas esse ciclo regular sempre está dentro de uma média. E tem um grande risco, porque você fala, por exemplo, em relação ao espermatozoide, né? Como o espermatozoide tem uma duração de 48 horas, pode bater exatamente com aquela média que você fala. Digamos, um ciclo de 28 dias, você espera a ovulação para 48 horas antes do 14º, ou 48 horas para depois. Caso haja uma relação sexual e haja, obviamente, presença de espermatozoides, pode vir, obviamente, haver uma fecundação, porque o espermatozoide ele dura 48 horas no interior da mulher. Então, a tabelinha se torna um método pouco eficiente em virtude disso. Outro ponto que existe, você apenas comenta, é a questão de temperatura, né? Obviamente, vocês, mulheres, não vão andar com um termômetro dentro da bolsa, vendo oscilações, obviamente, dessa temperatura, porque há um aumento de temperatura quando a mulher está ovulando, tá bom? Isso é constatado. Então, com isso, certamente, esse aumento de temperatura seria, obviamente, que é um período no qual, caso a mulher queira engravidar, certamente ela usaria essa questão do termômetro. Mas a viabilidade disso é muito difícil. Existe um método, porém, é bastante difícil pô-lo em prática. Você tem a questão também do próprio muco, né? Ou seja, esse muco cervical do endocéfice, da região da vagina, obviamente ele tem um período no qual ele está mais viscoso ou mais fluido. A depender disso aí, obviamente, você vai ter o quê? Uma diferença em relação à fertilidade. Quando ele está um pouco mais grosso, tá? Permite exatamente que haja o quê? A questão da possibilidade dele poder o quê? O espermatozoide se deslocar. Então, com isso, está mais alcalina aquela região. Inclusive, você chama esse tipo de metodologia de método de Billings, tá? Também não é muito viável em função disso, porque pode ter outras variações, outras questões, modificações nessas, digamos assim, nesse processo de, vamos dizer, de viscosidade que você teria em relação ao muco. Você também tem o coito interrompido, né? Que esse também é outra, vamos dizer, não é muito confiável, né? Dizer quando você estiver prestes o nome estiver prestes a ejacular, retirar o pênis para ejacular fora, mas já viu. Basta né? Para que isso aconteça. Se ele não foi muito rápido, o espermatozoide foi um pouquinho mais rápido, basta aquele felizardo para ir em direção lá, obviamente, a questão do ovócito, tá? Então, é também um método, mas sem confiabilidade. E é claro, os de barreira. Esses sim são mais confiáveis. Você tem os eventos exatamente ligados às camisinhas, né? Ou então a própria camisinha feminina que permite que haja uma retenção dos espermatozoides, tá bom? No caso da feminina, né? Você tem a questão também nisso aí no próprio homem, que também isso é mais confiável. E aqui é só para fazer uma modificação, tá? A gente chama elas de DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, mas hoje o Ministério da Saúde trata isso como ISTs, ou seja, infecções sexualmente transmissíveis. Essas doenças, obviamente, você não chama de doença, porque muitas vezes você não tem a doença, tá? Você tem o agente infeccioso, então por isso você usa o termo IST. O diafragma, que eu acabei de falar, em função disso aí, né? Então, às vezes, também tem um pouco inconveniente que ele pode deslocar. O melhor seria realmente o homem usar o preservativo caso a mulher não tome anticoncepcionais. Pomadas espermicidas também entram, ou seja, elas podem ser colocadas um pouco antes da relação sexual em si e pode matar, obviamente, o espermatozoide, tá bom? Então você tem soluções em gel, creme, pode ser usado, tem uma certa eficácia, mas pode haver alguns erros no meio da história aí. Então, perigos também existem nessa história. Outro também que é confiável, né, a questão dos hormônios em si, porque a ideia do anticoncepcional, vocês até tinham me perguntado isso, você precisa do quê? O cérebro ele trabalha com mensagens, tá? Principalmente a hipófise. Quando você tem um aumento dos hormônios ovarianos, ou seja, estrógenos e progesterona, você tem exatamente um aviso para a hipófise para que ela diminua, como eu expliquei a vocês, a questão do FSH e o LH. Então, o que acontece com o anticoncepcional quando é tomado de uma forma correta, tá? Então, inclusive, vocês tinham feito uma pergunta dessa semana passada.
Quando ela é tomada de uma forma correta, não tem problema nenhum. Vai funcionar perfeitamente. Mas quando você falha, não toma, minha amiga tomava, pode estar certo. Ou ela esqueceu, ou ela não tomou, ou ela te contou algum pedaço da história que não quis falar para você. Mas isso, falhar, quando está tomando adequadamente, na concentração que é adequada para você, é praticamente impossível. Né? Eu não falo que é impossível, porque já viu, né? De vez em quando acontecem umas exceções. Mas esses eventos podem ser via comprimidos, pode ser via através de adesivos. Você pode também ter a questão de que do próprio, digamos assim, injeções. Então, vários processos você pode fazer com que haja a aplicação, se você caso não queira tomar os comprimidos. Outro processo que a gente chama de método contraceptivo, mas eu diria que é mais método de emergência, é a pílula do dia seguinte. Por que você não pode confiar nisso? E é aí que vem um grande problema nessa história. É porque a pílula do dia seguinte, ela não é um método contraceptivo, é mais realmente por termo emergência. Por que acontece? Ele vai causar uma alteração, tá bom? Em relação ao transporte, obviamente, dos gametas, para que eles tenham dificuldade de chegar ao ovócito, ou simplesmente você faz uma interferência nessa fertilização. Primeiro ponto, isso não pode ser tomado dessa forma frequente, porque com o passar do tempo, como ele é a base de hormônios, como você está vendo ali, o levonorgestrol, tá? É uma base exatamente do que? De estrogênios. O que ele pode acarretar? Modificações no seu ciclo ovulatório. Então, com isso, de repente, você tinha, sei lá, ovulava com 14, você pode ovular com 19, com 13, pode ter alterações nisso, e isso é perigoso. Exatamente por que é perigoso? Exatamente o indivíduo vai ter uma série de modificações, as quais ele pode simplesmente perder esse controle da fertilização, da ovulação. Então, com isso, fica arriscado exatamente você usar isso. Então não pode usar. Pode. Caso, por exemplo, a camisinha rompa, ou de repente seja uma gravidez na qual você não esteja querendo, e seja um período. Isso não pode ser usado, digamos assim, sem emergência todo santo mês, ou toda santa semana. Esse é o problema. Porque isso pode causar exatamente o quê? Desregulações em relação ao seu ciclo ovulatório. Tem também o DIU, né, o dispositivo intrauterino, que é é uma estrutura na qual é colocada pelo ginecologista, onde você tem uma estrutura, um fio de cobre, tá? Então, com isso, você tem o que? Esse cobre é porque vai modificar uma acidez na região do útero, então vai diminuir a movimentação e as funções dos espermatozoides. Então, com isso, vai dificultar exatamente a fecundação do óvulo. Eficiente? É, eficiente. Mas, quando bem acompanhado, você não pode simplesmente colocar o DIU e largar ele lá. Não pode ser assim. Você tem que fazer seu periódico, voltar quando o médico solicitar, para exatamente você ver se ele está na posição correta. Tudo isso tem que ser visto. Tá? Laqueadura também é outro método importante. Contraceptivo total. Que depois que você faz o quê? A laqueadura, ou seja, corta a questão dos trompos de falópio e depois cauteriza isso aqui, a mulher não engravida mais. Porque certamente, com o passar do tempo, o próprio ovário você pode até ter uma estimulação hormonal, mas não vai ter para onde as células irem. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Isso vai o quê? Atrofiar tudo isso aqui. Então, com isso, vai ser impedindo que a mulher possa ovular, certamente impede que ela possa reproduzir. Outro ponto importante é a vasectomia, tá? Antes que pergunte também, não é reversível, porque geralmente hoje, apesar de vocês estão vendo aqui os pontos cirúrgicos, tá? Os nozinhos exatamente no ducto deferente, isso agora é feito com bisturia laser, então isso aqui é cauterizado. Então depois, com o passar do tempo, o que acontece? O espermatozoide não consegue mais passar por aqui. Então as células vão morrendo e com isso vai obviamente, todos esses canais vão o quê? Sendo depositados fibrina, vai sendo o quê? Obviamente lacrados e não tem mais passagem de célula. Então com isso o homem vai perder a potência. Não, tem nada disso, é bobagem. Porque, obviamente, a questão de ereção, potência, está ligado com outros eventos. Ou seja, sistema nervoso, as células de Leydig que estão aqui, que vão produzir hormônios sexuais masculinos. Então, com isso, libido, tudo isso aí não existe nada disso. Não perde nada disso. Apenas o esperma. E detalhe, o esperma continua sendo produzido, porém, sem células. Você vai ter apenas o líquido seminal, mas você não vai ter gametas nesse líquido, em virtude disso aí.
Tudo isso, certamente, apesar de ser contraceptivo, também é importante para o quê? Evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Aqui tem alguns exemplos delas com o que nessa tabela com sintomas e certamente doenças. Doenças que são muito comuns, são importantes, tá bom? Em função do tipo de infecção, tipo, por exemplo, a questão da sífilis. Sífilis é uma doença que pode afetar o feto e está muito vigente ainda no nosso meio, tá? Então, com isso é uma transmissão de mãe para filha, para filho. Então, com isso, você tem infecção vertical, que a gente chama. Então, os filhos podem ser contaminados via uterina. Então, você pode ter degeneração do sistema nervoso, uma série de complicações pode alterar, obviamente, isso aí. E outro ponto importante, tá? Vem a questão da própria HPV, porque ele é o câncer de causa de útero, tá bom? O principal, tá? Um dos principais tipos. Você tem 18 tipos diferentes de HPV, pra vocês terem uma ideia, tá bom? Alguns deles são muito importantes e causam exatamente o quê? O câncer de colo de útero, e detalhe, é o câncer que mais mata mulheres, tá? Está em terceiro lugar em evento que mais mata mulheres, e é muito silencioso. Você descobre que está doendo, está acontecendo alguma coisa, alguma alteração, já é tarde demais. Então, por isso é muito importante que haja o quê? A questão do preventivo, seja acompanhada da mulher, não haja certamente o quê? Uma série de, digamos assim, de a pessoa fique displicente em relação a isso. É necessário fazer seus exames periódicos para que veja, se faça, se for possível, coleta de amostra, para fazer um Papa Nicolau, para ver se haja, que é o teste que você faz, né, para avaliar isso, para ver se não existe nenhuma alteração celular em virtude disso aí. Algo que vocês queiram me perguntar, falar, alguma coisa esclarecer? Opa, fala. Diga. Quem fez a varicocele não pode ter filho? A varicocele depende, porque veja só, eu até falei da semana passada, são vasos os quais exatamente comprimem os canais para poder saída dos gametas, tá bom? Então, com isso, você pode fazer uma intervenção cirúrgica para que haja exatamente o que é a retirada desses vasos. Mas é reversível isso aí. Depende de que período, obviamente, o homem nota isso. Isso pode causar esterilidade, caso você não faça a intervenção. Mas é possível a reversão, sim. Entendeu? Eu falei isso na aula anterior. Certo, obrigada. Tá, o que mais? Alô? Oi? Pronto? Então, meninos, vamos lá, deixa eu sair aqui. Algumas coisas a conversar com vocês, antes de tudo. Então, vamos lá, deixa eu avisar os navegantes, os 13 navegantes. Aqui eu encerro o programa de ciências malfuncionais do sistema tegumentar, locomotor, reprodutor. Professor, o que vai cair na segunda prova? Todo o assunto do semestre. Ou seja, desde tegumentar. Tegumentar, ossos, cartilagens, músculos, reprodução, tudo isso estará na prova de segunda unidade. Ponto. Tratem de estudar. Tratem de acessar os slides, os vídeos que vocês não estão acessando. Continuamos a mesma... Deixa eu ligar a câmera aqui. Continuamos o mesmo relato que eu falo para vocês. Eu posto as coisas e está lá. Agora vocês vão ter que estudar. E vão ter que estudar muito. Porque eu quero, obviamente, todo o programa eu vou utilizar para montar essa prova. Então, tratem de ir àqueles vídeos, tratem de ver esse material, porque tem muita coisa, tá? O sistema da prova continua sendo, obviamente, só estou decidindo se vai ser no AVO ou se vai ser via Google Forms, tá? Mas, de qualquer forma, vai ser da mesma maneira. Vamos começar 10 minutos antes, eu vou abrir os formulários para que vocês possam acessar, tá bom? E aí vocês vão fazendo, vai liberando, vai, obviamente, acabando, tá liberado. Vão ter 2 tempos de 50 minutos para isso aí, vão ter bastante tempo, ou seja, vão ter aí 100 minutos para fazer isso, 1h40, tá bom? Então vai estar bacana, vocês poderem fazer a prova de vocês. Deixa eu ver o que mais. As notas eu já lancei lá, tá tudo certo. E depois das provas, aí vocês vão encontrar comigo aqui de novo para a gente fechar as cargas horárias em relação às aulas práticas. Ou seja, vamos mostrar laminário, vamos conversar, obviamente, sobre alguns eventos que nós vamos ver aí nesse tempo, tá? E, é claro, tudo isso aí eu dependo que vocês venham para cá. Vou pontuar? Não, não vou pontuar.
Mas é interessante vocês estarem, porque eu acho que, obviamente, é um complemento de assunto para o que vocês têm, em função da carga horária de vocês, em relação ao material que vocês têm até hoje, que a gente conversou até aqui, até essa última aula teórica. Dúvidas, perguntas, algo a falar? Vamos lá. Nada? Tudo certo? Então, ótimo. Então, semana que vem, dia... Deixa eu até falar para vocês, para ficar logo gravado, para dizer, não falou. Pronto. Então, dia 15, às 6h40, para ser mais exato, às 6h30, eu já estou abrindo o formulário, o AVA, o Google Forms, para vocês executarem essa atividade aí, essa provinha, tá bom? Então, aí, na outra semana, depois da... Nossa, o vídeo está uma coisa. Então, depois da outra semana, o que vai acontecer? Nós vamos estar aí com essas atividades práticas, aí vocês estejam aqui no horário da aula e a gente vai tocar essa aula aí para fazer essa carga horária, tá bom? E é isso. Se não tem nada para perguntar, prazer em revê-los, senhores. Estudem e lembrem-se, todo o programa do semestre vai estar na prova. Abraço para vocês, boa sorte. Nos vemos aqui. Boa noite, professor.